Eu não acredito em magia, proferiu o jovem. O velho homem então sorriu e disse: Você irá quando a ver. Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral e hoje para nossa mesa que eu trouxe essa arte, que é a arte de capa deste vídeo, que é o mago Mazirian soltando seus feitiços numa passagem num dos contos The Dying Earth do Jack Vance, né, o The Tales of the Dying Earth do Jack Vance, que a gente tem até em português, eu já fiz resenha. Esse espírito da magia vanciana, como ela funciona, foi a base da construção do jeito que a magia era tratada no Dungeons and Dragons original e adjacentes próximos, e é o olhar que eu olho, né, como desenvolver isso, como amadurecer isso no D20 de RPG. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, essa é a ideia. Eu vou resgatar, eu já falei isso aqui uma vez, mas eu vou resgatar uma passagem do Holmes, que para mim clarificou muito bem a proposta da magia do D&D original. No D&D original ela não é tão bem mastigada quanto nessa passagem no Holmes. Eu vou mostrar aqui uma passagem muito que foi uma base muito consistente para eu trabalhar em mesa e como eu amadureci no D20 de RPG. Olha lá. Ele tem um capítulo que fala de Magic Spells, né? E aí ele comenta que, olha que curioso, né? Conjuradores, né? Arcanistas, Magic User ou clérigos de segundo nível, porque o clérigo no D&D antigo, no primeiro nível, ele não usa magia. Eles podem conjurar uma magia. Uma magia. E aí essas magias, isso vai ser incrementado conforme ele ganha níveis, né? Conforme ele avança. E aí ele comenta que você pode conjurar magias através de palavras mágicas, falando palavras mágicas e fazendo gestos com a sua mão, que vem dos efeitos somáticos e verbais, né? Conjurar magia tem a ver com essa estrutura no Holmes. E ele fala que em alguns casos, conjuradores, né, quem for soltar a magia pode exigir, demandar alguns tipos de elementos específicos, como por exemplo, para você conjurar um elemental da água, você pode precisar de água, né, de uma poça d'água, de uma quantidade de água. Ou para fazer a magia sono, você precisa de um pouquinho de areia. E qual areia? Isso pode ser explorado na mesa como você quiser, né? E aí ele continua que conjuradores, né, para fazer a magia, precisam se arcanistas, no caso Magic User, para fazer a magia precisa estar concentrado. Então ele não pode caminhar, ele não pode correr, ele não pode fazer outras coisas, ele tem que parar ali e se concentrar. Beleza. E ele fala: mais importante de tudo, a magia, quando ela for recitada, ela é rematada da mente de arcanista, né? Não pode ser usada de novo. Isso tem tudo a ver com a raiz vanciana, né? Aqui é uma tradução, é uma essa parte, né? Toda a estrutura tem o design em cima dos textos da literatura do Jack Vance. Beleza. Como eu abordei isso no D20 de RPG, essa inspiração que para mim é muito legal. Se a gente pegar a página de Arcanista, eu vou fazer vídeo específico sobre classe, como é que a gente pode desenvolver isso. Tem muito XP pra gente trocar aqui, pra eu aprendendo, pegando feedback e passando um pouco das ideias, né? Mas agora, falando sobre magia, eu vou dar um zoom na parte de magia. E olha lá, magia ela tem memorização, né? E aí, olha que curioso. É necessário 1 hora para memorizar intervalos de 24 horas. Ou seja, se você for arcanista de 5º nível, você consegue em 1 hora memorizar 5 magias. Arcanista de 1º nível, em 1 hora memoriza uma magia. Mas o tempo é o mesmo. A evolução em nível te torna mais eficiente com isso numa noite ininterrupta. Mas olha que curioso. O primeiro passo. Uma vez memorizada, a magia é rematada da mente quando conjurada ou por uma nova magia. Isso significa que se você memorizou uma magia e passou uma semana, você não memorizou magia nova ou não fez uma conjuração, essa magia tá lá, né? Você não precisa memorizar magia todo dia. Você só memoriza magia se você usar ou se você quiser trocar de feitiço. Essa é a primeira intenção que a gente teve ali. Então, o primeiro passo foi esse, né? Entender que você não precisa memorizar magia todo dia. Você memoriza magia, se você usar ou quiser trocar de magia, aí você faz a memorização. Beleza. O que mais? Olha lá, conjuração exige gesticulações e entonações, né? Verbal e somático. Você não tem como nessa proposta básica, como aprendiz de magia, mas na mesa isso pode ser desenvolvido, né?
Arcanistas evoluídos podem, de forma orgânica, com item mágico, com aprendizado, você vai bordar na mesa. Mas num primeiro momento, na estrutura básica, aprendiz de magia entregam que estão fazendo um feitiço. Ele tem que fazer gesticulações, palavras específicas e mexer com as mãos. Então isso é visível, né? Beleza. Segundo ponto lá, conjuração arriscada, que é como se fosse lá a ideia do Holmes também. Ó. Interferentes e adversidades podem impedir ou dificultar. E eu deixei aqui aberto para você arbitrar como você preferir. Então imagina que você está fazendo uma conjuração de encantar pessoas, né? O Charm Person. Você vai tentar encantar alguém enquanto alguém te disparou uma flecha, uma bestada, mas ela errou a flecha. Esse interferente vai te atrapalhar? O quanto vai te atrapalhar? De repente você pode dar um bônus na salvaguarda do alvo. Vou dar um bônus de mais 2, porque errou, o ataque estava de longe. Você pode arbitrar, ou uma chance em 6 de falha. Eu estou conjurando um dardo mágico, né, no meio de um combate, numa situação em cima de uma carroça em movimento, toda sem gesto. Será que pode falhar? Você vai olhar para a ficção, vai pensar em como arbitrar isso melhor, com essas chances de falhas em conjurações arriscadas. Beleza. E eu deixei um parâmetro para aprender magias novas, né? Uma semana por círculo mágico e 1000 peças de ouro ingredientes para cada círculo de magia. Beleza. Agora vamos lá. Se você pegar, eu até vou melhorar isso no texto, tá? Vou deixar mais claro. Mas se você pegar a evolução de magias por círculo, você vai ver que a memorização ela é uma magia por círculo. Ficou simples assim. Arcanista de 7º nível memoriza 7 magias, você somar ali. Arcanista de 3º nível memoriza 3. Arcanista de 1º memoriza 1. Beleza. Em adicional, olha lá. Tem a parte de magia. Texto arcano. Cada arcanista desenvolve o seu código próprio, indecifrável, mas que podem ser traduzidos porque tem conhecimento arcano com o tempo e talvez eventual custo, dependendo do caso, arbitrado caso a caso. Isso significa que você não começa necessariamente com um grimório, né? O grimório pode ser comprado. Você pode começar com páginas, pergaminhos, como você quiser. Né? O Castilho começou com dados rúnicos, onde ele lê para interpretar. Isso vai ser abordado mesa a mesa, como você preferir. Né? Mas a ideia é que a magia ela é transcrita, ela é escrita ali no seu texto como um código. Você protege esse conhecimento para você fazer memorizações. E a aprendizado ela é protegida de maneira codificada. Pessoas comuns que abrirem ele não vão entender aquele monte de fórmula, né, e código. Mas quem tem algum conhecimento arcano pode investir tempo e traduzir isso. Beleza, essa é a primeira passagem, né? Então, do texto arcano. Agora vamos lá, magias novas. Uma das formas de aprender magia nova é por meio de estudos em textos ou glifos encontrados em aventuras. Por quê? Quando eu trouxe essa lista de magias de nível 1, não foi só porque era jogo rápido, não. Faz parte da minha intenção no design do D20 de RPG que esse entendimento seja mais claro, que é o seguinte. As magias de nível 1 são as magias... Magia nenhuma é comum, é conhecida, mas as de nível 1, de primeiro círculo, são as mais próximas dentre arcanistas, dentre acadêmicos de arcanismo, de algum conhecimento. E o resto, né, outras magias, também de primeiro círculo, se você quiser. Talvez a gente vai expandir essa para 20 no livro final. Mas outros feitiços, principalmente de segundo círculo para frente, é tesouro. Não é conhecimento comum. Alguns arcanistas podem saber magias de segundo, terceiro círculo mais poderosas. Eles guardam esses segredos às 7 chaves, porque magia é poder, magia é conhecimento e magia é perigosa, né? É um pouco disso que eu quis trazer ali. Então isso significa que se você, na sua aventura, na sua campanha, quiser fazer uma campanha mais horizontal e trabalhar só com magias de nível 1, não tem problema nenhum. Arcanista memoriza uma magia por nível, então você vai diferenciar assim. Se você me perguntar, e como que eu vou diferenciar então, se eu só vou trabalhar com magia de nível 1, arcanistas que são aprendizes de magia, né, nível 1 e 2, para arcanista que é ali nível 8, 9, o número de magias que eles memorizam. Conforme você vai avançando, vai ficando mais experiente, você memoriza uma magia por nível e pode conjurar essas magias memorizadas. Então, assim como o combatente vai melhorando a partir de maior camada de dado de vida, melhor evolução na salvaguarda, melhoria na base de ataque ou taco em 1 por nível, especialista ganha uma perícia por nível, arcanista memoriza uma magia por nível.
Então tem essa estrutura. Ainda tem a proposta também de magias que escalonam com nível. Por exemplo, trouxe aqui o exemplo da flecha mágica, né? Você é um arcanista de nível 7, olha lá. Elas têm alcance escalonado por nível e a diferença no dano, número de flechas mágicas, de dardos mágicos. Como você quiser usar o seu nome, eu deixei essa ideia lá de que esse nome pode ser customizado como você preferir. Mas olha lá, qual é a diferença daquele arcanista mais experiente, mais velho, que domina mais a magia para um jovem aprendiz? Nesse caso, ele conjura, né, se ele fosse nível 7, ele conjuraria 4 flechas mágicas de uma vez só. 4d6 mais 4 de dano. Né? O arcanista de nível 1, uma flecha mágica. Além da capacidade de combate, né, que é D4 de vida. De nível 7 tem 7 D4 de vida, de nível 1 tem 1. Então, muito provavelmente, num duelo desse, arcanista de nível mais alto provavelmente vai vencer esse duelo, por ter mais ponto de vida, melhores salvaguardas e magias com efeitos melhores. Então, mesmo que você queira abordar só magia de nível 1, a sua campanha fica mais horizontal, mais perto dessa magia perigosa, sombria, mais mundana do que essas magias escalonadas de nível alto que acaba levando para um outro lado. Beleza, isso faz parte do design. Deixar como tesoura para que em cada cenário, em cada proposta, você possa abordar como quiser, horizontal ou vertical, né? Mais vertical, mais horizontal, como você preferir, tá? Ainda tem as marcas arcanas, né? Que isso aqui é espírito muito de como a gente aborda e olha para aquele desenho, aquele jeito do DCC, que a gente colocou como essa possibilidade que você não necessariamente precisa sortear, né? Então, por exemplo, como a magia sono na nossa mesa. Teve uma feiticeira na nossa mesa que encontrou entre grimórios de um povo cobra, um povo antigo, e ela precisou, né, cortar a língua dela no próprio ritual de aprendizado mágico, e a língua dela ficou ofídica. E é uma marca arcana que foi um custo adicional pela consequência de aprender magia diferente. Mas se você quiser sortear, você sorteia, né? Você pode criar listas novas, pode customizar como quiser. Essa proposta de a magia tem esse lado sombrio, nesse lado que ela vai te consumindo, ela vai te deixando marcas. E magias de círculo maior, né, como tesouros, podem deixar marcas mais poderosas, né? Pode ter custos mais graves, mais severos, inclusive de componente de magia, né? Beleza, a gente vai trabalhar. Aí agora vamos falar um pouquinho de algumas formas de arbitragem. Né? Imagina nessa arte, o Bargle tá conjurando ali uma flecha mágica contra a Lina. Uma arte clássica do D&D básico do Mendes e a Caixa Vermelha. Beleza, essa arte do Elmore. E aí, se você falar assim, como é que eu vou arbitrar? Né? Como é que eu vou organizar, fazer essa gestão da magia no jogo? Eu deixei no D20 de RPG esse parâmetro geral. Ó. Como é que você vai fazer? No começo você vai pegar as intenções de abordagem. O ogro tá vindo pra cima de você com a clava na mão girando. O que você faz? Então você pega essas intenções de abordagens. E aí, quem vai fazer só movimento ou ação, então tá engajado em combate, eu vou só dar espadada. Né? Quem for fazer coisas rápidas, eu quero só correr. Se for só movimento ou ação, ele normalmente ganha iniciativa. Se for ação e movimento, ou uma ação lenta, que é ação e movimento, por exemplo, imagina que a Lina aí tá a uma distância de uns 30 pés do Bargley, né, nessa visão em perspectiva aqui. Ela precisa dar uma corrida e meter a massa na cabeça dele. E o Bargley vai conjurar o feitiço. Então os dois são ação e movimento. Você pode desempatar um caso desse por uma iniciativa, né? Ação e movimento, vamos rolar uma iniciativa. Se o Bargley ganhar a iniciativa, ele consegue conjurar a flecha mágica antes de você atacar ele. Então ele não tem interferente de magia. Como ela correu para cima dele, se ela ganhar a iniciativa e acertar, ela cancela a magia. Se ela errar, ela pelo menos gera um interferente ali que ele pode falhar na conjuração. Então são formas de você ir arbitrando na sua mesa, né? E tem muito mais a gente expandir aqui. O que a gente poderia fazer, por exemplo, com duelos arcanos? Opa, já acelerei ali. Né? 2 feiticeiros, 2 magos, 2 arcanistas, uma bruxa e uma maga. Como que a gente faria para arbitrar em cima de duelos arcanos? Isso é muito legal. E eu já quero deixar aqui, né? Eu estou amadurecendo o texto para o livro completo. Vi um capítulo explicando melhor essa parte de magias, como evoluir, marcas arcanas, né, de círculos maiores, magias de círculos maiores que vão ser abordadas como tesouro e até duelos mágicos. Mas olha a ideia.
Imagina que esses dois aqui, nesse caso essa moça e esse feiticeiro aqui, eles estejam usando um no outro uma flecha mágica. Cada um do seu jeito. A dele é uma flecha ácida de Melf e a dela é a flecha de fogo da Celina. Mas, mecanicamente, são duas flechas mágicas. Beleza. Como que você arbitraria? Isso, eu não coloquei isso no jogo, né? Eu deixei porque essas regras, essa arbitragem, ela pode ser feita da maneira dinâmica a partir do entendimento e da melhor gestão das regras básicas do D20 de RPG. Talvez no livro completo eu vou colocar alguns, talvez não, eu vou colocar alguns parâmetros, né? Não coloquei no jogo rápido porque ainda estou amadurecendo como melhor organizar isso em texto, também não cabia tudo, né? Era um livretinho só. Mas como que você poderia fazer num duelo arcano desse tipo, né? Duas flechas mágicas ou dois feitiços se confrontando? Olha, uma das ideias, não tem ali no texto, é você pensar assim, será que a gente poderia definir, né? Como é que você sabe que a conjuração dele é uma flecha mágica? Esse é o primeiro pergunta. Se você tem a magia, aquele feiticeiro tá fazendo gestos e você vê começa a se formar ali um dardo esverdeado. E aí, opa, pode ser uma flecha mágica. Eu vou conjurar a minha também para jogar uma contra a outra. Começo a fazer meus gestos para conjurar meu dardo mágico. Como é que a gente vai desempatar? Isso é um ruling, né? Uma arbitragem sobre as magias que você pode fazer na sua mesa. Então, de repente, você pode também desempatar numa iniciativa. Olha, vamos rolar uma iniciativa. Se você perder a iniciativa, ele começou a conjurar antes, o dardo dele vai acertar em você antes. E aí ele vai acertar e vai cancelar a sua magia. Ele começou a conjurar antes. Mas se você ganhar a iniciativa, você consegue cancelar, bater uma magia na outra, conjura o dardo a tempo e elas se anulam. É uma forma de arbitrar. Então, qual que é a ideia? Né? Eu deixei lá, olha lá que legal, eu deixei essa nota. Registre as formas escolhidas para arbitragens e busque reproduzir isso em situações similares para você ter consistência e transparência. Porque às vezes você quer criar ali uma regrinha da casa. Mas você quer falar, não vou fazer assim não, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma regrinha em cima de um D20 mais seu nível, de repente. E aí a gente vai ser uma iniciativa baseada no nível de conjurador, porque quem for nível mais alto conjura primeiro. Você vai pensando em como fazer isso. Por quê? Porque às vezes você vai ter situações das mais diferentes possíveis. Você não precisa ficar tentando prever e não precisa ter interação pelo dado. Vou pegar o exemplo de um escudo arcano. Se você pegar o texto do disco arcano, né, ele pode ser usado como um escudo mágico, tá vendo? Um escudo arcano. E aí, não tem nada falando ali que ele cancela a flecha mágica. Por quê? Porque eu não quis colocar nos textos a minha arbitragem em cima da sua mesa. Eu quero que você tenha liberdade, vocês na mesa, tenham liberdade para em consenso chegarem nas próprias formas de interpretar e arbitrar o jogo, né? Eu não quis colocar muita imposição de arbitragem, mas se você tiver com disco arcano, como é que eu faço na mesa? Se você tiver com disco arcano conjurado, né? Ele dura lá 1 hora por nível, né? 1 hora mais 1 hora por nível. Então, nível 1, 2 horas, né? 12 turnos. Você tá com ele conjurado, você vê alguém conjurando uma flecha mágica, você pode usar como ação o escudo para bloquear essa magia, conscientemente, não é automático. Mas você pode conscientemente usar isso num duelo, já é uma vantagem muito grande. Mas você tá vendo aquele feiticeiro conjurar a flecha mágica, você quer fazer um escudo arcano como reação, como contra-mágica, mágica e contra-mágica, né? Eu não acho que você precisa ter uma magia, como no D&D quinta edição, chamada contra-magia. As contra-magias e magias são coisas que dentro da lógica de magia e contra-magia fazem sentido. Flecha, que é um aprendizado DCC, né? Flecha contra flecha, escudo contra flecha. Se ali, né, se tem lógica ali, você pode explorar isso e fazer suas arbitragens. Então eu quero conjurar um disco. De repente, olha só, você pode fazer uma arbitragem assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te deixar fazer uma salvaguarda. Você está conjurando um escudo, o outro está conjurando a flecha mágica, eu vou deixar você fazer uma salvaguarda. Se você passar, o seu escudo vai levantar e vai anular completamente aquela flecha mágica. Se você falhar, você vai tomar o dano da flecha mágica pela metade, você vai conjurar o escudo parcialmente. Se você falhar por mais de 5, aí a flecha mágica, o dardo mágico, né, um míssel mágico, vai te dar o dano completo. É uma arbitragem. O que você faz? Lembra lá, registre essas formas de arbitragem para você tentar reproduzir isso sempre, trazendo consistência. Você não ficar inventando modo o tempo todo. Chega num consenso. Vê qual arbitragem é mais
consistente, apresenta ela de maneira transparente na mesa e vai criando essa proposta de mágica contra mágica. É óbvio que no material completo de Vintage de RPG eu vou trazer um parâmetro, um capítulo, explicando um pouco de como eu tenho abordado e quais são os guias, mas de forma que deixa ainda aberto para que você possa arbitrar de maneiras diferentes do que eu faço, né? Essa é a intenção para você ir chegando no que você acha mais legal, mas com alicerce em comum para ter uma consistência ali no jogo. Beleza. O que mais a gente pode falar disso? Como criar magia. Como a gente pode criar magia? Então tem essa passagem lá no livro, né? Lembra lá, magias novas. Uma das formas de aprender magia nova é por meio de estudos em textos ou glifos encontrados em aventuras, como por exemplo em pergaminhos. Esse processo exige também a transcrição. O parâmetro de duração em tempo é uma semana. E aí, mas olha só, mas eu coloco lá, vai seguindo o capítulo. Uma outra forma de aprender magias é criar uma nova a partir do estudo mágico, que pode ser explorado de diferentes maneiras. Por exemplo, você pode aprofundar a interação da magia que você já possua reinterpretada, com o mesmo tempo e custo. Ou seja, imagina que você tem a magia luz. Você quer criar a magia trevas, né? Por exemplo, a escuridão, uma sombra escura. Crie uma área de 20 pés de diâmetro da escuridão e bloqueie todo tipo de magia. Como que eu abordo isso na mesa? Né? Ao invés de você ter... Então você tem lá a magia luz com a arte que o Geraldinho fez no D20 de RPG, que ficou sensacional. Você tem olha o que a luz está escrito. Ela dura 6 turnos por nível, ou seja, a duração dela é uma tocha por nível. Né? Se você é arcanista de nível 5, ela dura 5 tochas. Já significa que se você for arcanista de nível mais alto, as suas magias são melhores. Então já traz aqui uma proposta de que se você não quiser abordar magias de segundo, terceiro, quarto círculo, o número de magias e a próprio efeito que elas têm já são melhores, né? Um ponto de luz se adere a um alvo e ilumina um raio de 60 pés. Beleza. E se você jogar essa magia no olho do alvo? É uma arbitragem. Eu não quis colocar isso no texto porque eu acho desnecessário e eu acho que é uma infração minha na sua mesa. Para você fazer os seus rulings, né? Joguei uma luz no olho do alvo. Cara, faz uma salvaguarda contra magia, você vai ficar cego pela duração. Justo, óbvio, isso é arbitragem, né? Não precisa colocar isso nos textos das magias, que eles vão ficando inflados e nunca você vai amarrar todas as possibilidades. Então, se você falar assim, eu quero reverter, eu quero fazer uma magia luz e transformá-la em trevas. Talvez você queira na sua mesa já permitir isso automático. Não é como eu faço. Como eu faço? Você, no momento que você está convertendo o tesouro em XP, toda classe, todo personagem faz isso. Você não conseguiu magia nova, ou não gostou da magia que você conseguiu, e você quer desenvolver uma magia nova. Olha, a partir da luz, eu vou criar um novo código, uma nova forma de fazer gestos, de falar, vou reinverter isso para que essa magia luz fique invertida e se transforme numa névoa, numa treva. Aí você vai aprender uma magia nova que tem que memorizar diferente. E aí sim você cria magia trevas, que é a magia que você aprendeu a partir da luz. Então essa pegada, ela permite você criar novos códigos, custear os componentes de magia, explorar magias novas como você quiser. Olha que curioso, se você pegar a leitura mágica, permite a compreensão de textos pela duração da magia. Textos mágicos demandam um turno por ciclo. Qualquer texto lido dessa forma passa a ser legível sem uso de magia. Então você vai usar esse feitiço ali. Significa que, se você for de nível mais alto, você consegue traduzir com essa magia, magias de nível mais alto. Né? E se é uma magia de terceiro círculo e você é um arcanista de primeiro, você precisa fazer essa magia 3 vezes, ou seja, você vai precisar de 3 dias, né, traduzindo aquele texto. Arcanistas de nível mais alto consegue. Então já tem esse design ali. Um outro ponto é que, vamos pegar lá, lembra do texto arcano? Ó? Arcanistas desenvolvem seu código próprio indecifrável. Essa pegada significa que, primeiro passo, você pode explorar nisso idiomas. Vamos pegar os idiomas lá. Ó. Se você escreveu o seu código na linguagem comum, no troquês, no comum, qualquer pessoa com conhecimento básico em arcanismo que pegar o seu livro, ele vai traduzir ali com o tempo. Né? A orientação é 1 semana por círculo de magia. Ele vai investir um tempo e vai conseguir quebrar o código e descobrir que magia você tem ali. Agora, se você escrever esse código num outro idioma, né, é uma magia codificada em dracônico, a pessoa tem que saber falar dracônico. Esse é o primeiro passo, é o texto arcano.
Agora, imagina que você quer explorar, igual eu falei ali no Luz, você quer explorar uma possibilidade de você usar a leitura mágica e inverter ela para uma magia, para um texto mágico, né? Vai ficar um texto invisível, por exemplo, um texto protegido magicamente. Beleza, assim como você pode aprender magias novas a partir de luz, qualquer coisa assim, magias e contra-magias, você pode inverter a magia luz e criar um texto mágico aprendendo a partir daquilo. E aí você vai ter no seu livro, por exemplo, ele é todo invisível, né? Ele está todo protegido pela leitura mágica, invertida pela outra magia que você aprendeu, que você vai dar o seu nome para ela. E aí, se outro arcanista, uma bruxa, encontrar aquele livro ali e tentar craquear, ele vai ter que ter a magia leitura mágica, uma forma de dissipar o seu código que vai dar mais problema e mais proteção. Isso pode ser explorado também com NPC. Às vezes você pode achar um mapa, que não é só texto mágico, né? Você pode achar um mapa que você usou essa magia e o mapa ficou protegido. E aí a pessoa não tem, mesmo, né, um mapa de navegação, mesmo grandes navegadores vão olhar aquele mapa e não vão entender, porque o mapa está magicamente protegido. E aí você precisa usar a leitura mágica. Então são formas diferentes de você explorando criar magias novas, né? Várias. Então, a gente pode, a partir disso, por exemplo, pensar no Burning Hands, né? Mãos flamejantes. Lembra lá, uma outra forma de aprender magias é criar magias novas. Imagina que você tenha mãos flamejantes e você queira desenvolver uma magia nova a partir dela. Você pode explorar que quando você, arcanista, for nível 3, né, pode usar magia de segundo círculo, você desenvolveu a partir dela a esfera flamejante, né, a Flaming Sphere. Quando você for nível 5, você desenvolveu a partir dela a bola de fogo. Que para mim é um processo natural super legal. Você começar com a magia de primeiro círculo e ir evoluindo ela junto com esse aprendizado e desenvolvimento de magia. Se você quiser escalonar e trazer isso para a mesa, é uma possibilidade. Então, a ideia geral é a gente permitir mais horizontal, mais vertical. Ainda tem muito o que falar nos próximos vídeos, né? Como a gente pode abordar esse item mágico. Tem muita coisa legal para falar disso, mas no geral a ideia é essa. O espírito original vem de espada e feitiçaria, essas magias perigosas, a ideia de marca arcana, tanto da literatura como, né, do apendicene, como de alguns sistemas que beberam disso, como o próprio DCC, deixando essas características, né, e de forma que você possa, só com magia de nível 1, já explorar isso muito legal na mesa, né? Então tem muito disso, e esse é um pouquinho, né, é um tempero inicial dessa magia vanciana, dessa magia de espada e feitiçaria, de como eu tenho olhado para isso, como a gente pode explorar isso, mas tem muito mais o que falar. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe e, acima de tudo, comente. Faltou alguma coisa? Como que você faz? O que você acha que está faltando aqui? Porque a nossa ideia é sempre trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.